Graça e paz, povo de Deus, passando aqui neste momento para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E neste momento eu quero falar de um assunto extremamente importante. Eu fiz confissão de fé, aceitei a Cristo como meu Salvador em 94. De lá para cá, ao longo da vida, vi muitos irmãos tomarem decisões e fazerem coisas, de começar uma coisa e não conseguir terminar. Napoleão Hill dizia o seguinte: todos podem começar, mas só os ousados terminarão. Ao longo da vida eu vi pessoas na igreja começar projetos, começar coisas, querer fazer grandes coisas. E pelas circunstâncias, pelo momento, acabaram desistindo. A Universidade George Mason, nos Estados Unidos, publicou um artigo que dizia o seguinte: quer ajudar alguém a tomar a melhor decisão? Ofereça informações em vez de conselhos. É óbvio que todo e qualquer conselho deve ter como base a informação. Logo, eu quero trazer aqui para você não apenas conselhos, mas conselhos baseados em informações. Então, neste momento, eu quero trazer uma palavra sobre liderança. Uma liderança eficiente, uma liderança equilibrada, uma liderança que começa e que termina. Uma liderança que entende que durante a vida haverá percalços, haverá tribulações, haverá perseguições, haverá momentos difíceis e que nem tudo na vida é fácil. Ser líder é muito mais do que estar à frente de uma equipe, dar ordens e monitorar condutas. Liderança é algo empírico, se aprende com o tempo e com as experiências e desafios do dia a dia. A verdadeira capacidade de liderança é obtida pelo exercitamento. É durante o dia, é durante os dias que você vai adquirindo e absorvendo a capacidade de liderar alguém. Qualquer pessoa, por meio de treinamento, pode assumir uma posição de liderança influente e eficiente. A Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, em 1980, compilou 15 artigos sobre liderança e a sua resolução sobre o fato é que um líder não nasce feito, mas se faz. O escritor Ivan W. Fitzbach, que escreveu o livro Você Pode Ser um Grande Líder, disse exatamente a mesma coisa. Disse ele: a liderança não é um traço inato, nenhuma tendência herdada do homem. Ela é adquirida. Deus pode dar dons especiais a alguns, mas esses dons jamais virão à tona se eles não fizerem algum esforço para desenvolvê-los e exercitá-los. Ser líder ou exercer liderança é um trabalho constante de disciplina pessoal. Donald McGann disse o seguinte: liderança é ação e não posição. Às vezes as pessoas pensam que liderar é título, que liderança é título. Liderança não é título. A pessoa pode ter um título e não ser um exímio líder, não ser um líder excelente, não ser aquele líder que todos querem que eles sejam. Charles Spurgeon dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um líder infiel. Dale Moody disse o seguinte: o maior problema da obra de Deus é os líderes. Então, não é simplesmente ter um título, não é simplesmente ter em suas mãos aquele título. Liderança, repito, é exercitamento diário. O primeiro desafio do líder, o aspirante a líder ou a liderança, é exercer liderança sobre si mesmo. Antes de você querer liderar alguém, lidere a si mesmo. Gandhi dizia o seguinte: seja a mudança que você quer ver nos outros. Então não peça para os outros fazer o que você não está fazendo. Não peça para os outros ir aonde você não quer ir. Jesus censurou os escribas e fariseus por esta razão, porque eles mandavam o povo fazer, sendo que eles nem com um dedo queriam fazer o que eles mandavam o povo fazer. Portanto, não seja assim. Copie os bons líderes, façam a coisa certa e Deus irá se sobressair sobre a sua vida e o seu nome ser glorificado. Aqueles que querem liderar outros devem aprender a liderarem a si mesmos. Então,
a questão é, nunca pare de se exercitar continuamente. Há um ditado russo que diz assim: ainda que leve 100 anos, nunca pare de aprender. Um líder, ele está em constante treinamento. Um líder está em constante exercitamento. Ele não para de aprender, ele continua aprendendo. John Maxwell disse o seguinte: seu sucesso está escondido em seus hábitos diários. As multidões, as pessoas, veem os líderes ali, nos palcos, mas não olham e não veem os bastidores. O seu sucesso está escondido nos seus hábitos diários. É nos hábitos diários que as pessoas não estão vendo, mas você está lá de joelhos. Você está lá estudando a palavra. Você está lá estudando bons livros. Você está lá lendo e pesquisando em bons livros. Você está lá em oração. Você está lá em jejum. Você está lá buscando a presença do Pai. Eu tenho aprendido que grandes homens de Deus, eles são grandes homens de joelhos na presença do Senhor. Se você quer que a sua liderança sobressaia diante dos homens, aprenda a ter particular com Deus. Aprenda a ter intimidade no privado com Deus. Ninguém pode ser líder se ele não tiver um corpo de liderados. Ninguém trabalha sozinho. Um líder não trabalha sozinho. E você que quer ser um grande líder, você que quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você que quer sobressair e Deus ser glorificado através da tua vida, aprenda isso. Ninguém trabalha sozinho. Eu tenho aprendido, John Donne disse o seguinte: nenhum homem deve viver como se ele fosse uma ilha. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Vivemos em sociedade. E porque vivemos em sociedade, eu preciso de você. Eu aprendo com você. Você precisa de mim e aprende comigo. E Deus faz de nós grandes instrumentos e o seu nome será glorificado. O líder trabalha em cooperação com seus liderados. Dale Carnegie disse o seguinte: nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou se quiser levar todo o crédito por fazer aquilo. Então, eu preciso de você e você precisa de mim. Líderes, conheça seus liderados. É o conselho que eu lhe dou neste momento, com base nesta informação. Você que quer ser grande líder, você precisa aprender a conhecer seus liderados. Provérbios capítulo 27, versículos 23. João capítulo número 10, versículos 13 e 14. Diz que o líder precisa conhecer os seus liderados. Em João capítulo 10, versículos 3, 4 e 5, versículos 14, a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas, e porque conhece as suas ovelhas, elas o seguem. E eu tenho aprendido que os liderados seguem a líderes que sabem para onde vão. Se você quer que os seus liderados lhe sigam, você precisa apresentar para eles e dizer para eles para onde você está indo. Não existe pastor sem rebanho. O rebanho não pode existir por muito tempo sem pastor. Um precisa do outro. O líder precisa dos seus liderados e os liderados precisam dos seus líderes. Quem são os seus liderados? Quais são as suas potencialidades e fragilidades? Por exemplo, esse cargo, ele ou ela vai dar conta? Tem potencial para desenvolver, ou seja, crescer neste potencial? O nome de Cristo será glorificado, enaltecido, enobrecido através da instrumentalidade deste irmão ou desta irmã? São perguntas que eu e você precisamos nos fazer constantemente. Existem 3 tipos de líderes. O papagaio, o líder papagaio, fala muito e faz pouco, faz muito barulho, mas pouco faz, pouco rende. O líder urubu só pensa em desgraça, é sempre pessimista, só pensa em coisas ruins, é sempre negativo. O líder diz uma coisa e geralmente ele diz assim: não vai dar certo, não vamos ter êxito nesse quesito. E o terceiro líder é o líder águia, vê as coisas de cima, está sempre se reciclando, vê as coisas de longe. E porque vê as coisas de longe, ele acredita e vai em frente. E na maioria das vezes, é por isso que a Bíblia nos assemelha à águia, porque a águia é um ser que tem visão,
que alcança longe, que vê as coisas longe. É a questão da fé. Um líder, ele não segue a Cristo pelos olhos, ele segue a Cristo pela mente. Um líder não faz as coisas para Cristo com os olhos, ele faz com a mente. A fé é firme fundamento daquilo que não estamos vendo, mas é prova de fatos. Fé é prova de fatos. Fé não é um tiro no escuro, não é um salto no escuro. No capítulo 11, a fé é baseada em fatos. No capítulo 12 de Hebreus, a fé ela tem uma base, ela tem um fundamento, e o fundamento é Cristo. Então, o líder serve a Cristo, faz a obra de Cristo, não pelos olhos, mas pela mente. Por isso Paulo diz que nós precisamos sermos renovados continuamente pela mente, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, liderança não é um posto de privilégio, mas uma plataforma de serviço. Nós precisamos aprender que liderança é ação, não oposição. Liderança é ação. Eu e você precisamos nos exercitar. Eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos nos policiarmos. Charles Spurgeon dizia o seguinte: um líder precisa ter as suas mãos, seu coração e a sua boca em comunhão, em acordo. E Deus será glorificado através de tal ação. Eu quero terminar dizendo e citando para vocês alguns exemplos de líderes que são reprovados por Deus. Qual é o primeiro líder que é reprovado por Deus segundo a Bíblia, pastor? Mateus capítulo 25, versículo 25. O que esconde o seu talento. Se Deus te deu talentos, é para serem usados, e não para você cavar na terra e enterrá-los. Deus te deu talentos, você tem talentos, desenvolva, granjeie outros com o talento que Deus te deu. O segundo líder que é reprovado por Deus é Jeremias 48, versículo 10. O que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se Deus te chamou para fazer a obra, não a faça relaxadamente. Não a faça de maneira negligente. Deus está te vendo. O terceiro líder que é reprovado por Deus está em Ezequiel, do capítulo 34, versículos 1 ao 6 e o versículo 10. O que pensa só em si mesmo. Deus te colocou como líder para você prestar serviço a Deus e servir ao povo de Deus. Prestar serviço a Deus e estar a serviço do povo. O quarto líder que é reprovado por Deus está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 2. O que faz a obra por obrigação. Não faça isso. Não faça isso. Ao longo dos anos eu tenho visto irmãos e irmãs que têm feito a obra do Senhor, que têm sido líderes, que têm feito a obra do Senhor por obrigação. Não faça isso. Não faça. O quinto líder que é rejeitado por Deus, que é reprovado por Deus, também está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 2. O que faz a obra por ganância. Quantas pessoas acham que assumir o papel de líder, ser pastor de uma igreja, ser bispo de uma igreja, ser reverendo de uma igreja, ser, enfim, líder de um determinado departamento, ou de uma igreja, ou de uma determinada repartição, se ele estiver pensando em fazer isso apenas com o único objetivo do dinheiro, quero dizer que você vai se frustrar. Se você não tiver a bênção de Deus, se você não tiver as mãos do Senhor ali te abençoando, te fortalecendo, te animando, socorrendo os momentos de angúria que passa o coração do homem, você e eu não teremos condições de nos mantermos de pé, vivos na presença do Senhor. O sexto tipo de líder que é reprovado por Deus está também na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 3. O que faz a obra de Deus como patrão e dominador, e não apenas como servo. Lembre-se, a igreja é do Senhor Jesus. O povo pertence ao Senhor Jesus. O rebanho pertence ao Senhor Jesus. Você é líder, e como líder é servo do Senhor que te vocacionou. Você não é patrão da igreja. Você não é senhor da igreja. Você não manda no rebanho. O rebanho tem um dono, e o dono se chama Jesus Cristo. Eu não terei autoridade para ser líder enquanto não aprender a ser servo.
O caminho do servilismo não é para qualquer um, assim como ser líder não é para todos. Há uma diferença em ser líder e ser um chefe, ou seja, um patrão. Os dois são baseados em autoridade, é óbvio. O chefe demanda obediência cega, um líder conquista sua autoridade por meio da confiança e da compreensão. A diferença entre um chefe e um líder: um chefe diz vá, o líder diz vamos. Nós precisamos entender isso e aprender com Jesus. Jesus, em João capítulo de número 13, e o texto que eu quero deixar como base, não vou explorar o texto, apenas usá-lo como um texto base. Capítulo 13 de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, versículos 15, Jesus diz assim: eu vos dei o exemplo, para que vá e faça como eu fiz. O maior exemplo de líder que esta terra já teve e continuará tendo é o exemplo de Cristo como grande líder, como grande Senhor de nossas vidas. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você quer ser um grande líder, obedeça. Escute estes conselhos com base nestas informações. E Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Escute o conselho do apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 19. Esteja sempre pronto para ouvir. Sempre pronto para ouvir. Seja tardio em falar e mais tardio ainda em ensinar. Às vezes, as demandas da vida, os problemas que nos cercam e nos assolam, muitas das vezes, são elementos que Deus usa para que o meu caráter e o seu caráter seja segundo o coração de Deus. Então não despreza os elementos, não despreza os meios que Deus usa e se vale para moldar a sua vida e fazer de você um grande líder, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus em Cristo abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Deus abençoe o seu ministério. Deus, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida durante todo o seu ministério, em o nome de Jesus. E que possamos, naquele grande dia, dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Deus em Cristo os abençoe, em o nome de Jesus.